Diz o texto: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Verso 15 diz: os meus tempos estão nas tuas. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. O desafio de viver na dependência de Deus. O salmista do Salmo de número 31 é o salmista Davi. E Davi tinha experiência, capacidade, tinha na sua pele marcas e tinha no seu coração cicatrizes. Olhe para mim, que lhe davam autoridade e autonomia para falar sobre dependência de Deus. Quem está falando sobre dependência de Deus não é qualquer um. Davi foi um homem que, antes de assumir o trono em Israel, Davi sofre muito para chegar até o trono. Mas é justamente no sofrimento de Davi que ele aprende a depender de Deus. Dá esta primeira informação para o teu vizinho aí, diga: é no sofrimento que aprendemos a depender de Deus. Nós não conseguimos depender de Deus quando tudo vai bem. E se alguém disser para mim que consegue, me ensine, por favor, que eu tive que sofrer para aprender. Nós precisamos passar pela tribulação, pela angústia, pela luta, pelo desafio do sofrimento, para que nós possamos aprender a depender de Deus. E Davi está transmitindo algo tão extraordinário através desse hino, porque lá do seu palácio Davi se lembrava das suas experiências passadas. E Davi entoa canções ou escreve canções. Eu acredito que ele pede um dos seus moços e diz: me traga a harpa aqui, por favor. Quero compor uma canção aqui me lembrando da experiência que vivi, da dor que eu sofri. E aí ele intitula um regente ao coro, ao regente do coro, um coro, ou um hino ao regente do coro, um salmo ao regente do coro. Vou escrever, vou te passar a música, a melodia, o ritmo, e você ensina o ministério de louvor a cantar. E aí eu já ensinei sobre o que era o ministério de louvor na antiga aliança. O ministério de louvor na antiga aliança funcionava 24 horas por dia. Eram 218 homens que intercalavam de hora em hora. E alguém que era o regente era o ministro de louvor, que ficava durante aquela 1 hora inteira cantando. Por isso é tido pelos historiadores que mais de 1.500 salmos foram escritos, apenas 150 selecionados para ser colocado no cânon bíblico. Porque esses 218 homens cantavam o dia e a noite inteira. Aí Davi está passando a letra de uma música para o regente do coro e dizendo: ensine os músicos e os musicistas a cantarem este louvor. Esse louvor se chama dependência. Eu estou intitulando. E aí ele começa dizendo assim: em ti, Senhor, confio, nunca me deixas confundido, e livra-me pela tua justiça. Diga para quem está do seu lado essa segunda informação. Diga: essa segunda informação pode mudar a sua vida. Agora diga para ele a segunda informação. Você não entendeu ainda qual que é, não? Diga: na dependência de Deus não ficamos confundidos. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, diz assim, ó: a tribulação produz a paciência produz aí a experiência produz e na esperança não tem.
Diga comigo, é sofrimento, é dor que gera dependência. Você já viu até que ponto o filho é independente? Até o momento que está tudo bem. Você deixa ele sozinho, ele quer ser o machão, com 8 anos. Ela quer ser a mulher da casa, porque ela já sabe, na cabeça dela, ainda mais essa geração nossa, não é? Mas quando ela cai e machuca, ela se limpa sozinha, levanta e diz, sou dependente. Em algum momento você já viu isso? Na minha casa nunca aconteceu, meu filho já está com 10 anos, mas ainda não aconteceu isso. Toda vez que ele caía, se machucava, ele vinha na onde? Nos pais. Machuquei, está doendo. Isso se chama dependência. Nós temos essa tendência natural de esperar que a dor ou sofrimento chegue em nossa vida para aprendermos a ser dependente de Deus. Mas eu não vou falar sobre como ser dependente. Eu vou falar justamente sobre o desafio de nós sermos dependentes de Deus. Por que é tão difícil sermos dependentes de Deus? Por que brincamos tão facilmente na nossa vida de batata quente? Quem lembra da brincadeira? Só quem é do meu tempo. Batata quente, 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 queimou. Colocamos na mão de Deus e tiramos. Colocamos na mão de Deus e tiramos. Colocamos na mão de Deus e tiramos. Colocamos cedo na oração, meio-dia tomamos de volta. Depois do almoço devolvemos para Ele. E à noite nós queremos outra vez. Porque nós somos frutos de uma geração ou de uma sociedade que está totalmente consciente de que nós podemos ter tudo na hora que nós queremos e podemos. Nós somos essa sociedade imediatista, porque nós ensinamos os nossos filhos quero e nós já damos, preciso e nós já entregamos. E aí nós estamos crescendo com essa ideologia. A globalização nos ensinou isso também, porque no meu tempo eu trabalhava com informática, já aos 18 anos, a internet era discada. Quem foi desse tempo e usou a internet assim? Misericórdia, irmão, tem coisa que a gente não tem nem que lembrar. Eu imagino Isaías escrevendo justamente sobre essa internet. Não vos lembreis das coisas passadas. Irmão, era uma tribulação trabalhar com internet discada, porque se você usasse, não podia atender telefone. Se o telefone tocasse, a tua internet caía. Tu estava no meio de uma pesquisa. O cliente trazia um computador para a gente arrumar, e eu tinha que baixar um drive da internet. Durava 2-3 horas. Durante aquelas 2-3 horas nós tínhamos que orar para ninguém ligar, porque senão a conexão caía, interrompia o download. Agora você imagina, hoje nós temos internet disponível no nosso celular, que você clica e ela abre, e a gente olha, Deus me livre, desse celular está travando. Você não imagina o que é travar, meu irmão. Alguém já trabalhou com Pentium 3, com Pentium 2, não vou diminuir, Pentium 1, 36 MB de memória. Hoje nós temos computador com 4 MB, a gente descarta, com 4 GB. 32 MB de memória a gente trabalhava, mas nós aprendemos que a velocidade gera alguma coisa, e na dependência de Deus nós aprendemos tudo o contrário. Meu Jesus, na dependência de Deus Ele frustra as nossas ideologias sobre muita coisa que nós achamos que é e deva ser. Deus, quando nós entramos na sua dependência, Ele nos ensina algumas coisas que nós nunca tínhamos a ideia que iríamos aprender. Você quer ver a primeira coisa que eu extraí desse texto, ou dos textos bíblicos, a respeito do desafio de viver na dependência de Deus? O primeiro desafio é que na dependência de Deus nós temos que aprender a confiar na sua força e não na minha. Só que nós somos criados diferente. Papai e mamãe ensinou que nós somos fortes para vencer o mundo. Os cursos de formação nos ensinou que nós somos fortes para vencer tudo.
Nós vamos para a escola e os professores nos ensinou que nós somos fortes para vencer qualquer coisa. E na vida adulta achamos que conseguimos resolver tudo do nosso jeito. Olha e diga, não vai dar certo. Diga, não vai dar certo. Porque na dependência de Deus, a sua força equivale a nada. Na dependência de Deus nós temos que aprender. Olhe bem, irmãos, nós temos que aprender, é um aprendizado. Nós temos que aprender a confiar na força de Deus. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Hoje eu vou pregar e você vai me acompanhar, texto por texto, para você entender que quem está pregando é a Bíblia, eu só sou o transmissor. Capítulo 32 de 2 Crônicas, verso de número 8. Acharam? Diz o texto: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe está fazendo sucesso. Olhe para mim para você entender. Senaqueribe está fazendo sucesso por onde passa, porque aonde ele passa, ele deixava uma destruição total. O exército da Síria, debaixo do comando de Senaqueribe, era um exército indestrutível. Ezequias assume o reinado de Judá e ele começa alguns processos. Olhe para mim aqui, irmãos, que é interessante. Você vai ver todo rei na história de Israel fazendo o inverso do que Ezequias fez. A maioria começa restaurando o muro até chegar no templo. Ezequias atraiu tanto a atenção de Deus, que ele começou atraindo ou reformando de dentro para fora. A primeira coisa que ele fez, ele chegou, o templo estava fechado, ele disse: abra e manda purificar o templo. Agora chama os levitas, que eu vou estabelecer uma ordem entre eles. Terceiro, nós vamos celebrar a Páscoa a partir de agora, porque já tem muitos anos que não celebram mais. Quarto, vamos restabelecer o culto. E só em quinto lugar que ele vai restabelecer o muro e as brechas que existiam nele. Aí Deus está olhando e dizendo: o cara está fazendo do jeito que eu gosto. Eu estou contigo, Ezequias, para o que der e vier. Aí Senaqueribe está vindo, irmão, e onde ele vem passando, ele vem deixando rastro de destruição. Ele vem acabando com tudo, ele vem destruindo tudo, ele vem acabando com povos e nações. Mas quando ele chega, olhe bem, em Judá, olha o que havia acontecido. Depois dessas coisas, verso 1, e dessa fidelidade, Deus analisou a fidelidade de Ezequias. Veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. A Bíblia diz que ele ajuntou muita gente, a Bíblia diz que ele ajuntou muita arma. Ezequias estava preparado, fisicamente falando. Só que quando ele vem falar para o povo, olha aqui para mim, para você entender. Quando ele vem dar uma palavra para o povo, ele poderia ter dito assim: gente, estamos preparados para o que der e vier. Tem muita gente conosco, tem arma na mão, se eles vier vai morrer. Mas sabe qual foi a palavra de Ezequias? Verso 8: com Senaqueribe está o braço de carne. Ele está dizendo: destruíram tudo lá para trás, mas conosco, Jesus, mas conosco o Senhor nosso Deus. Dependência de Deus nos ensina, a dependência de Deus nos ensina, a dependência de Deus nos ensina a confiar na sua força e não na nossa força. Agora olha para mim, que eu vou desmistificar outra coisa que nós aprendemos.
Nós achamos que depender de Deus é deixar tudo na mão dele, cruzar o braço e ficar quieto. Ei, Senaqueribe, olha aqui para mim, está vindo para destruir Judá, e quando ele chega, ele se acampa perto. Qual foi a ação de Ezequias? Tampa as fontes de água, tampa as brechas do muro e se armem, porque Deus está conosco. Olhe para quem está do seu lado, tem outra informação para dar para ele ou para ela. Diga para ele ou para ela assim, ó: Deus exige que você faça a sua parte, porque Ele vai te abençoar. Eu posso continuar? Meu Jesus, que relógio doido. Posso então? Salmos de número 20, verso 7, só para nós mudarmos de tópico aqui. Salmos de número 20, verso 7. Um pouquinho mais de volume aqui para mim, porque minha garganta já está indo pro verso 7. Isso. Acharam? Uns confiam em carros e outros, mas nós faremos o nosso Deus. Ele não estava dizendo que não tinha um exército aparelhado para a guerra. Esse salmo também é um salmo de Davi. Ele não está dizendo, gente, eu não me preparei para nada, porque a hora que os inimigos vierem, Deus desce do céu, o anjo Miguel vem dando espadada e acaba com tudo. Foi isso? Ele está dizendo, eu tenho um exército preparado, montado para peleja a hora que vier. Só que a minha confiança não está no que eu tenho, a minha confiança não está na força que eu possuo, a minha confiança não está na força que o meu exército tem, a minha confiança está no Senhor. Ele está dizendo, tem uns que confiam na força do cavalo que tem uns que confiam na aparelhagem dos carros, mas eu não, eu confio e faço menção do nome. Você está entendendo até aqui? Você está entendendo até aqui? Por isso que é um desafio viver na dependência de Deus. Porque na dependência de Deus nós temos que aceitar a força dele e não. Aí deixa eu te dar uma notícia sobre a força de Deus, irmão. Que ele é tão misericordioso e tão compassivo, que às vezes com o teu inimigo, aquele que você tentaria destruir com o braço, ele vai abençoar ele, vai trazer para perto de você. Isso é o que contraria a gente, porque a nossa tendência é querer agir, fazer do nosso jeito. Aí Deus vai lá, pega o seu inimigo, trabalha nele, age nele e coloca do teu lado. Isso é confiar na força do Senhor. Ah, mas se é o nosso braço resolvendo o problema, hein, Tony? A gente faz um monte de regaço. Ô Zenildo, se é o nosso braço tentando resolver o problema, a gente destrói tudo. Mas na força do Senhor, olha aqui para mim, irmão, confiar na força do Senhor é isso, é saber que o jeito que Ele vai fazer é o jeito certo. Fazer do jeito dele, ou confiar na força dele, é saber que o jeito que ele vai fazer é o jeito. Por isso que Paulo diz assim, ó, olha aqui para mim, Paulo diz assim, ó, todas as coisas, é a metade das coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia o homem naufraga e o seu barco se perde no meio do mar, até que ele encontra uma ilha. Ele é o único sobrevivente. E diz a história que ele prepara ali uma cabana, usa a arte da pesca e sobrevive por algum tempo naquela cabaninha e pescando ali no mar. Mas diz a história que um dia ele sai, e quando ele sai para pescar, ele volta muito alegre porque havia pegado 2 peixes. E quando ele retorna de lá, a história diz que a sua cabana estava pegando fogo. Aí ele fica muito revoltado e contrariado com Deus. Ah não, Deus, só isso que eu tinha para ficar debaixo, e o Senhor me tira até a casinha, a cabaninha que eu consegui fazer. Não consigo te entender, Deus. O Senhor está fazendo para acabar comigo mesmo, não é? E de repente ele sente uma leve mão tocando por trás. Quando ele olha, um homem de branco. Não era um anjo. Era um marinheiro. Ele assusta e diz: como vocês chegaram aqui? Ele falou: nós estávamos passando pelo mar e nós vimos o seu sinal de fumaça.
E quando nós vimos o seu sinal de fumaça, nós dizemos: tem alguém para nós socorrer. Olhe para mim aqui, por favor, entenda isso nesta noite. Entenda isso nessa noite. Deixa Deus fazer do jeito dele. Não, deixa Deus fazer do jeito dele, irmão. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus agir do jeito dele. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Para de querer agir do teu jeito. Não vai dar certo. Você não vai conseguir ter resultados. Não se omita naquilo que você tem que fazer, mas não confie na sua força. Confie na força do Senhor, que te coordena, rege e comanda a sua vida. O salmista está dizendo que tem gente que confia no poder da cavalaria que tem, outros na aparelhagem dos carros que possui, mas ele não. Quando ele fazia menção do nome do... Ei, eu disse que Davi tinha autoridade plena para dizer o que ele está dizendo. Você lembra lá no capítulo 17 de Samuel, quando ele entra no campo de batalha? Um menino de 17 anos com 5 pedras dentro do alforje, está com uma funda na mão, e aí o gigante vem todo armado, aparelhado, com espada, escudo, tem um escudeiro carregando seu escudo, e olha para aquele menino com um pedaço de pau na mão e pedra, diz assim: vocês estão achando que eu sou cachorro? Eu estou indo todo pronto para pelejar com soldados, vocês me mandam um menino com pedra e pau na mão. Davi dá uma olhada, e aí olha para um lado, para o outro e diz: ninguém entendeu nada, mas eu vou te dar uma notícia, Golias. Você vem em mim com espada, lança, escudo, mas eu não. Eu vou até você em nome do Senhor. O que o salmista no Salmo de número 20 está dizendo é isso: eu confio na força do meu Deus. Eu vou para o segundo tópico, o relógio está pedindo para mim. Você sabe qual que é o segundo desafio de vivermos na dependência de Deus? Não. Diaconisa Patrícia leu aqui. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12. Na abertura do culto, a diaconisa Saline leu, ou a diaconisa Patrícia leu aqui. 2 Coríntios 12. Quem achou me espere, que eu não achei ainda. Agora já. 2 Coríntios capítulo 12. Verso de número 9. Posso ler? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite poder de Cristo. O segundo desafio de viver na dependência de Deus, é que na dependência de Deus nós temos que aprender a olhar com olhares espirituais e não carnais. Você sabe por que nós perdemos tantas batalhas? Sabe por quê? Porque nós olhamos sempre com olhar humano, sempre olhar carnal. Nós vemos o problema maior do que Deus, nós vemos a circunstância maior do que Deus, nós vemos a necessidade maior do que o poder da oração, nós vemos o problema maior do que o poder do nosso Deus. Quando Paulo está vivendo uma experiência de espinho na carne, uma enfermidade no corpo, a Bíblia Sagrada diz que ele vai para os pés do Senhor e ora a Deus. E quando ele ora a Deus, 1, 2, 3, e olha aqui para mim que eu expliquei algo extraordinário aqui ontem no culto. O que tem gente tendo visão de Deus por aí, vendo anjo, vendo nuvem cheia de anjo com trombeta na mão, e não está sentindo nada no corpo. Então a Bíblia não me dá autonomia para dizer que eu vi. Porque toda vez que alguém teve uma visão sobrenatural de Deus, Daniel sentiu dores no corpo. Não, você não entendeu. Daniel, quando teve uma visão, teve dores no corpo. Paulo teve uma visão, aí ele diz assim, para não se exaltar, ele diz: conheço um homem. Paulo está falando dele mesmo, irmão, mas ele não queria colocar nem o nome dele na bailada, para que a enfermidade não aumentasse. Aí ele diz assim: conheço um homem, que se no corpo ou no espírito eu não sei, mas que foi até o terceiro céu. Só que lá na frente ele se entrega. Ele diz assim, que no corpo ou no espírito eu não sei, mas que foi até o céu e ouviu palavras que não se podem ser ditas agora. Aí ele repete: se no corpo ou no espírito eu não sei. E aí eu orei a Deus. Aí ele se entrega. Talvez a ideia dele seja que nós entendamos o enigma. Aí ele se entrega. Aí eu orei a Deus por causa do espinho na carne que ele havia me colocado, por causa da excelência das visões.
Oh, Paulo, que era tremendo, irmão. Ele não está se exaltando, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: gente, vocês conhecem esse homem também, mas a resposta de Deus veio para esse homem: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Até aqui ótimo. A resposta de Deus é: você depende de mim ou não? Não. A pergunta de Deus para Paulo é: você depende de mim ou não? Diz os historiadores que por causa da visão que Paulo tem, quando o grande clarão acontece no caminho de Damasco, Paulo tinha cegueiras temporárias. Era por isso que Paulo às vezes sentia esse espinho na carne, por causa das cegueiras temporárias e do problema de visão que ele possuía. Aí ele está dizendo: Deus, está difícil fazer a tua obra, porque tem hora que eu perco a visão. Aí Deus dá uma olhada para ele e diz assim: fica tranquilo, porque quando você perde a visão da carne, eu te faço enxergar pelo meu espírito. Aí ele fala: agora eu entendi tudo, Senhor. Agora estou entendendo tudo, Deus. Agora estou entendendo tudo, Senhor. Eu de boa vontade me gloriarei. Quando alguém perguntar: está cego, Paulo? Não está vendo nada? Aí ele diz: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas e nas minhas tribulações, porque eu sou dependente dele. Eu vivo na dependência dele. Eu vivo na dependência dele. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: então para que tu está questionando? Porque se tem uma coisa que nós somos bons, são nos porquês e nos praquês. Somos ou não somos? Porquês e praquês fazem parte do nosso dicionário diariamente. E aí Deus é sempre que leva a paulada final, Zé. Por que Deus? Como se Deus tivesse vindo e feito alguma coisa para nós. Acontece um problema financeiro, por que Deus? Aí Deus: hã? Não, eu imagino Deus lá do céu: é o que mesmo? Tem nada a ver com isso. Mas os nossos porquês e para quê sempre existe. Quando nós vivemos na dependência de Deus, Deus está nos ensinando a parar de olhar com o olhar humano e começar a enxergar com o olhar espiritual. Deus está nos chamando para começar a enxergar com a visão espiritual, irmão. Ele está dizendo para Paulo: Paulo, se você dependesse de visão humana para fazer a minha obra, Paulo, eu te dava 100% de visão completa, mas você depende da minha visão, Paulo. Você depende do que eu sei, Paulo. Na minha dependência você tem que enxergar o que eu enxergo, Paulo. Na minha dependência, Paulo, você enxerga do jeito que eu quero que você enxerga. Aí ele fala: entendi tudo, Deus, agora eu estou entendendo, agora estou compreendendo. Então eu vou me gloriar quando a tribulação vier, quando a dor chegar, quando a enfermidade bater na porta. Irmão, tem momento que nós somos afligidos pela dor, somos atingidos por uma enfermidade, por um problema de ordem financeira, por um problema de ordem conjugal, e aí nós transferimos a responsabilidade para Deus. Mas Deus está querendo que nessa situação você pare de olhar com olhar humano e começa a enxergar através da ótica divina. Ora masomene candarai. Ora mainchova suine candaraba subiandarabadagaia. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você fica cego temporariamente, é que eu te dou esse tipo de coisa que você está acabando de falar que viu, Paulo, e não dá conta nem de mencionar a grandeza e o quanto é extraordinário que você viu. Diga, esse é o segundo desafio de viver na dependência de Deus. É por isso que é tão difícil. Diga, é por isso que é tão difícil. Terceiro, Jesus. Salmo de número 40, verso 1. Salmo de número 40, verso 1. Vamos lá? Eu quero que você leia comigo, por favor. Salmo de número 40, verso 1, posso ler?
É outro salmo de Davi, o regente do coro. Aí ele diz assim: ah, Jesus, como dói. Esperei com paciência no Senhor. Não, você não entendeu. Esperei e ele ficou quieto. Olha aqui para mim. Esperei com paciência no Senhor. Vou desmistificar outra vez a nossa ideia de não fazer nada enquanto só Deus faz. Porque a gente só cita a primeira parte do versículo e pensa num trem que nós somos bons. Repetir versículos pela metade. Nós somos craque. Esperei com paciência no Senhor. Mas você entendeu a sequência do versículo? Então vamos ler junto aí, igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. E aí? Ele estava quieto, sem fazer nada, de braço cruzado. Ele estava esperando ninguém. Irmão, esperar no Senhor é isso, não é cruzar o braço em casa e dizer: Deus falou que vai fazer, vou esperar. Esperar no Senhor é cumprir o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. É na sombra dele que nós descansamos. É na sombra dele, é de joelho. Davi está dizendo: eu orei. A resposta não vinha, eu orei. A resposta não vinha, eu continuei orando. A resposta não chegou, continuei orando, até que teve um momento que ele se levantou do trono, veio na pontinha dos pés do céu, olhou para mim e disse: eu vou atender a tua oração. Viver na dependência de Deus é aprender a lidar com o tempo de Deus. Diga para quem está do teu lado, diga. Viver na dependência de Deus. Ele vai nos ensinar a lidar com o tempo dele. Aí deixa eu te dar uma notícia sobre o tempo dele. Pedro diz que para ele um dia é como? E 1000 anos é como? Confundiu você? Eu também. Toda vez que eu leio a Bíblia fico confuso com esse texto. Pastor Josué ministra em uma das suas mensagens, ele diz assim, é tão difícil entender o tempo de Deus, que o meu tempo, o seu é assim, começa pela manhã. É isso? Como é que você começa a contar o seu dia? Não, ninguém começa a contar à meia-noite. Justamente. A não ser que você trabalhe a meia-noite inteira. Não? Nós começamos a contar o nosso dia. Aí para confundir nós, Deus começa a contar o dia dele de noite. Só para confundir nós tudo. Para dizer para nós assim, vocês têm que aprender a lidar com o meu tempo. Ah não, você não entendeu não. Ou porque está doendo muito. Vocês precisam aprender a lidar com o meu tempo. O salmista está dizendo: eu tive que aprender a lidar com o tempo de Deus. Pensa num negócio que dói, irmão. Pensa num negócio que dói lidar com o tempo de Deus. Mas se lidar com o tempo de Deus é tão difícil que a gente quer algo muito rápido. A gente quer algo no nosso tempo. A gente quer algo. Há poucos dias atrás eu dizia: Deus, e aí? Cadê? O Senhor falou que ia tirar. O Senhor falou que ia fazer. Aí sabe o que Deus ministra ao meu coração através de uma mensagem? O tempo da transição. Irmão, mas eu apanhei de um tanto que eu já ouvi ela 5 vezes. O pastor, só gosta de apanhar. Pensa num tanto que eu gosto, irmão, de apanhar da Bíblia. Porque se ela está me corrigindo é porque Deus ainda me ama. Aí Deus me diz, sabe o que? Fica tranquilo, já está quase saindo do casulo. Tu vai bater asa, filho. Vou te dar asa, tu vai... Tempo de transição. Só que dói o tempo da transição. É ruim esperar o tempo da transição. Só que depender de Deus, nós temos que aprender a lidar com o tempo
Nós temos que aprender a lidar com o tempo dele. Davi é ungido a rei ainda menino. Lembra? 1 Samuel capítulo 16, não vou nem ler aqui porque o tempo já não nos garante mais esse direito. É ungido ainda como menino. Como, pastor, que o senhor sabe? O pai que falou. Passou os 7 filhos mais velhos, pergunta, não tem mais nenhum? Samuel recebe a resposta, tem um menor da casa, é o menino da casa, está pastoreando ovelha, manda chamar ele que nós não assentaremos ao redor da mesa, enquanto ele não chegar. Aí chega o menino Davi, recebe a unção, é derramado sobre ele um vaso de azeite, recebe a unção de rei. E depois que recebe a unção de rei, a Bíblia me diz claramente que o Espírito Santo de Deus se apossou. Ah, irmão, esse termo é forte demais. Porque é muito bom a gente receber o Espírito Santo num culto ou no outro. Mas o que aconteceu com Davi é extraordinário. Se apossou, sabe o que é apossar? Tomar posse. É meu e eu não saio mais daqui. Se apossou de Davi. Aí Davi agora está todo cheio. Tem 7 irmãos olhando para ele assim, tudo desconfiado. Ele diz, sou rei agora, meninada. É o seguinte, vocês têm que agora me obedecer. Ele volta de novo para o mesmo lugar onde ele estava, pastoreando ovelha. Trazem Davi para dentro do palácio para ser o arpista de Saul. Aí ele pensou, agora é o meu momento. Ah, irmão, por isso que dói lidar com o tempo de Deus, irmão. Porque tem hora que você pensa, agora é. Aí de repente Deus te frustra de novo. Davi diz, agora é o meu momento. Não é possível. Lá dentro do dentro do palácio é a minha hora. Aí Davi um dia fica encapetado. Diz o texto que ele ficou endemoniado. Pega uma lança que está do lado dele e joga em Davi para matar. Foi quem? Vocês estão ligados, né? Saul pega a lança para matar quem? E Davi tem que fazer o quê? Fugir. Davi foge. E aí a Bíblia diz que quando tempos depois ele tem que voltar na presença de... Quem é que queria matar Davi? E ele tem que voltar de novo para a presença de quem? Diga para quem está do teu lado, no tempo de Deus, tu vai ter que voltar no mesmo lugar. Algumas vezes. Não diga com muita convicção. Algumas vezes. Porque não era a primeira vez, ô Zenildo, que Davi ia levar. Tinha 40 dias no campo de batalha. Não é a primeira vez que Davi está indo levar comida lá. Era só uma das vezes, mas dessa vez ele chegou no momento em que o exército de Israel era desafiado por Golias. Aí perguntaram, aí quando os irmãos de Davi olham para Davi, disse o quê? Tu é presunçoso, talvez só veio aqui para assistir a guerra. Olha para quem está do teu lado e diga assim, no tempo de Deus tem gente que não vai te entender. Diga, durante o processo do tempo de Deus tem gente que não vai te entender. Davi está vivendo o tempo debaixo de uma promessa. Ele sabia onde ele ia, mas os irmãos não. Quando Davi chega no campo de batalha, todo afoito, diz assim, o que está acontecendo aí? Não, tem um gigante aí, 40 dias desafiando o exército do Deus de Israel, e ninguém tem coragem de ir lá, porque está todo mundo com medo. Ele diz assim, vão dar o quê? A mão da filha do rei em casamento, isenção de imposto na casa do pai. Ele diz, manda dizer que eu vou. Aí os irmãos de Davi dizem, rapaz, nós te conhecemos já. Tu é um baita de um presunçoso, só veio para assistir a guerra. Aí a Bíblia diz que ele se desvia dos seus irmãos. E ele vai para outro lugar. Vão fazer o que mesmo? A mão do rei, a mão da filha do rei, isenção de imposto na casa do pai. Então vai lá e se apresente à presença do rei e diga para ele que eu vou. Diga para ele não desfalecer o coração de ninguém, porque eu estou indo para pelejar. Sabe o que ele está dizendo? Já entendi, é o tempo de Deus. Ah, meu irmão, há muitos momentos que nós achamos que é o momento em que Deus vai cumprir, mas ainda estamos só em mais uma etapa da preparação. Misericórdia, eu escutei, o sangue de Jesus tem poder. E fumaça. Jesus amado.
Tem hora que nós pensamos agora, mas é só mais uma fase da preparação de Deus. Aí Davi entra no campo de batalha, vence Golias, volta com a cabeça do Golias na mão e diz: rei, está aqui. Mas as arpistas falou: o quê? Vamos compor uma música agora. Davi matou os seus milhares, é isso? Saul matou os seus, e Davi seus 10 milhares. Aí endoidou a cabeça de Saul. Agora eu vou matar o menino, o cara está ficando mais famoso do que eu. E Davi estava achando que já era o momento de Deus, mas era mais uma fase. Não dói, mas eu vou repetir. Era só mais uma fase da preparação de Davi. E aí Davi tem que fugir para onde, irmão? Para a caverna de Adulão. Capítulo 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de 1 Samuel. É Davi fugindo de um lugar para o outro e se escondendo. E Saul dizendo: vou matar, vou acabar com ele. E aí ele escreve: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu as minhas orações, porque havia momento que eu não estava conseguindo entender o tempo de Deus, eu não estava conseguindo compreender o tempo de Deus. Quando eu achava que estava tudo pronto, quando eu achava que tinha dado tudo certo, quando eu achava que era a hora, Deus dizia: mais uma fase, Davi, porque no meu tempo eu faço do jeito certo. Em todas as outras ocasiões, se alguém tivesse matado Davi, era quem? Ou Saul era quem? Davi. Olha aqui para mim. Só que Davi, ungido rei, agora vai assumir um reino, e alguém vai olhar para ele dizendo assim: matou só para assumir. O reino ia ficar dividido já no começo. Sabe o que Deus faz? Eu preguei aqui, se eu não me engano, na quinta. Deus leva Davi para uma batalha e manda ele de volta para casa. Faz ele viver uma dor tremenda com a perca da sua família, com a queimar da sua cidade. E tudo isso Deus estava trabalhando a favor de Davi. Como, pastor? Você quer ver? Porque é nessa batalha em que os inimigos de Saul o mata. E agora quem é que clama pelo rei Davi? É o povo, dizendo: manda chamar Davi e assumir o trono. Saul e seus filhos morreram, não sobrou ninguém da casa de Saul, porque o único que sobrou foi Mefibosete. Com 5 anos de idade, a ama sai correndo com ele nos braços, tuprica e cai, e ele fica coxo de ambos os pés. Não tem ninguém mais da casa de Saul, e alguém está dizendo: traga Davi para ser nosso rei, traga Davi para ser nosso rei. É o povo que está clamando. Irmão, no tempo de Deus é assim, você não está entendendo é nada ainda. No tempo de Deus é desse jeito que ele faz: traz Davi porque ele vai ser nosso rei. Se não fosse no tempo de Deus, o reino estava dividido em 2 ou 3 partes, alguém dizendo: nós queremos, outro dizia: não quero, outro dizia: ele matou Saul. Mas no tempo de Deus a coisa acontece do jeito certo. Que o tempo de Deus gera dor em nós, Pedro, e nós não somos muito bons para lidar com dor. Nós jogamos a toalha muito fácil quando sentimos dor, desistimos muito facilmente quando lidamos com a adversidade. Nós não somos bons para lidar com a dor, não somos péssimos. O Dr. Samuel Chand diz que o líder que não aprendeu a lidar com a dor, o limite do seu crescimento, no máximo, é onde ele suporta a dor. Por isso que nós temos dificuldade de vencer, nós temos dificuldade de romper, porque nós lidamos muito dificilmente com qualquer coisinha, vamos jogar a toalha. Só porque deu uma briguinha lá em casa, no casamento, não vou desistir do ministério. Só porque tem um probleminha financeiro lá, nem dizimo mais, porque estou dizimando e Deus não está me abençoando. Só porque as portas se fechou um pouquinho. Não vou para a igreja mais não, estou lutando tanto e Deus não me responde. Nós temos dificuldade de lidar com a dor. Olha aqui para mim, escrevi uma mensagem agora à tarde e mandei no grupo da igreja. Alguém lembra? Só quem leu. Cadê?
Irmãos, olha aqui para mim. Vocês ficam tranquilos que eu não vou ficar mandando coisa à toa lá não, tem um propósito. Justamente essa curtinha, não passa de 15 palavras. O sofrimento é o pó de diamante que é usado para polir joias preciosas. O sofrimento é o pó do diamante que é usado para polir joias preciosas. Você ainda acha que dá conta de passar por algum sofrimento? Evangelho sem sofrimento não é evangelho, irmão. Isso é promessa falida que estão contando por aí nos altares. Tem um evangelho meia boca sendo pregado por aí, dizendo que vida de cristão não tem sofrimento. Então Jesus mentiu quando disse para os discípulos: no mundo vocês terão, mas tem de bom, porque eu venci. Quarto, vou terminar aqui. Salmos 95, verso 7. Salmos 95, verso 7. Quem achou? Porque Ele é nosso Deus, e nós, povo das ovelhas da sua, e nós o quê? Povo do seu, e ovelhas da sua. Quantas Bíblias tem aí? Você está acompanhando direitinho? Porque Ele é o nosso, e nós, e ovelhas. Acaba? Ah, vocês acharam? Eu achei que tinha perdido da Bíblia de vocês, só tinha na minha. Não, vamos ler de novo, irmão. Está aí tudinho na Bíblia. É o que diz aí? Porque Ele é o nosso, e nós. Não, repita, e nós. E nós. Diga, repita comigo, por favor, e nós. Diga, e nós. E nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Mas então é todo mundo, pastor? Não, leia aí para mim, Rosenildo. Só o Rosenildo achou? Se hoje, se hoje ouvides a sua, é uma condição. O que eu ensinei aqui essa semana sobre preposições? A preposição me dá uma ideia de que existe uma exigência para uma condição. Nós somos povo do seu, ovelhas. Quando? Se nós ouvirmos sua voz. O que tem de gente querendo estar na dependência de Deus, mas sem querer ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus vai te levar por caminhos que você não tracejou. A voz de Deus vai te levar por direção que você não se programou para passar por ela. A voz de Deus vai te levar por caminhos que você não queria passar. A voz de Deus vai te orientar para ir para o deserto, caminhar sem uma direção. A voz de Deus vai te mandar ir para a caverna enquanto você queria ir para a luta. A voz de Deus vai te mandar bater cajadada na água para o mar se abrir enquanto você queria que Deus descesse e fizesse por você. A voz de Deus vai mandar você cortar galho e colocar na água amarga para ela se tornar doce, enquanto você queria que um anjo descesse e fizesse isso. A voz de Deus vai te contrariar. Por isso que nós temos, Dalírio, dificuldade de viver na dependência de Deus. Porque na dependência de Deus nós temos que aprender a ouvir a sua. O salmista está dizendo que nós somos povo seu e ovelha do seu pasto quando? Se hoje ouvirdes tua voz. Se coloque de pé, por favor. O pastor não sabia que era tão difícil, não. 1 Samuel capítulo 3. A Bíblia diz que o sacerdócio de Eli está indo por água abaixo. Olha aqui para mim, para você entender a história. O sacerdócio de Eli está indo por água abaixo. Os filhos que eram para suceder Eli estão brincando no altar do sacrifício e profanando o templo do Senhor.
Eli já está um homem de idade avançada, com mais de 150 quilos, a ponto de nos cultos ele não conseguir nem se movimentar, ficava sentado numa cadeira. Está todo mundo festando e está Eli sentadão na cadeira lá, só balangando. Está no texto. Aí ele olha de longe, está Ana murmurando com a boca, orando. Ela movia os lábios. Ele chama, diz: vem cá, minha filha. Ana, vem. Tu está tão embriagada, filha, que fica pelos cantos aí falando sozinha. Ela falou: não, Senhor, eu estou orando, falando com meu Deus, com a angústia da minha alma. O que é, minha filha? Eu queria ter um filho, mas não posso. Ele diz: vai embora para casa, filha, Deus vai conceder o teu desejo. Um ano depois aparece Ana de novo na festa. Era a festa das primícias. Aparece Ana com um bebezinho no colo e dizendo: olha aqui, profeta, eu vim entregar esse menino aqui para estar na dependência de Deus a partir de hoje. Não, você não entendeu nada. É com coração, eu disse no início, é com coração. Tem gente que está glorificando na força. É com coração, irmão. Eu vim aqui cumprir o voto que eu fiz. Eu disse que se Deus me desse um filho, eu ia entregar ele para viver na dependência de Deus. Ele pega o menino recém-nascido e começa a cuidar. O menino vai crescendo, de ano em ano vinha Ana e trazia uma túnica diferente, porque ele crescia e se tornava menino grande. Aos 8 anos de idade, no capítulo 3 de 1 Samuel, está Samuel deitado, e ele ouve pela primeira vez a voz do Senhor dizendo: Samuel. Ele levanta meio assustado e diz: o profeta me chamou. Ele corre lá na porta do quarto do profeta e bate: pode falar, meu Senhor, o que foi que o Senhor me chamou? Ele diz: não te chamei não, Samuel, volta e deita. Samuel volta e deita de novo. Lá pelo meio da madrugada a voz de Deus fala de novo: Samuel. Samuel vai lá na porta de Eli e diz: Eli, fala para mim o que queres. É a segunda vez que me chamas. Ele falou: meu filho, não te chamei. Vem cá, como é que a voz te chamou? Chamou-me pelo nome. Então quando a voz chamar de novo, meu filho Samuel, só responda: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Olhe para mim para você entender o que eu vou falar nesta noite. A Bíblia diz que a partir daquele dia, a partir dos 8 anos de idade, quando a voz de Deus falou com Samuel, depois daquele dia, todos os dias ele profetizava e Deus o fazia crescer em sabedoria. Eli chega e diz: me diz aí, meu filho, o que foi que Deus falou? Aí Samuel, como era obediente, revela para Eli o que Deus havia falado. Eli baixa a cabeça e diz: se foi Deus que falou, faz. Se foi Deus que falou, faz. Se foi Deus que falou, faz. E a Bíblia diz que ele crescia, e o povo respeitava mais o menino de 8 anos do que o profeta Eli. Olhe para quem está perto de você, por favor, instiga ele a dizer. Diga para ele ou para ela: a voz de Deus vai te dar a direção certa. Diga: a voz de Deus vai te dar a direção certa. Pastor, mas é muito difícil viver na dependência de Deus. Pensa o tanto que é. Tem dia que eu dou uma olhada para ele e digo: é Deus. Olha, se eu já não tivesse experimentado a dor de estar lá de fora da tua mão, nada me segurava aqui não. Só que eu aprendi que debaixo da dependência dele, Rosenilda, ainda é melhor. Eu aprendi que debaixo da dependência dele, ainda é melhor. Aprendi que debaixo da dependência dele, vale a pena.